Olá, nós vamos conversar hoje a respeito do nosso sistema respiratório. Como eu falei nossa conversa lá na teoria, vou fazer mais alguns comentários aqui. Ele que lá começa no nosso nariz e vai até as pleuras, ele vai passar por nariz, a faringe, laringe, a traqueia, aí a árvore brônquica também, alvéolos que estão ali dentro dos pulmões e as pleuras também. Nós dividimos aí em trato respiratório superior e inferior, em que o superior engloba aí nariz, faringe, laringe, comecinho da traqueia, e o restante, o trato respiratório inferior, o restante dessas estruturas que compõem esse importante sistema aí para troca gasosa, de oxigênio, gás carbônico, regulação do nosso pH também, né? E mais alguns detalhes da fisiologia que vocês veem na disciplina em específico. Aí, a respeito do nariz, né, nós vimos lá na teoria que ele é um arcabouço composto de ossos, de cartilagem, osso frontal, maxilar, aí participa também o osso nasal, internamente a lâmina perpendicular do osso etimoide, o osso vomer na sua base, ali que ele fica acima ali entre maxila e palatina, ele fica ali acima desses dois ossos, né, formando esse arcabouço ósseo, e ainda um arcabouço cartilaginoso, aí há o septo nasal no meio, separando os dois septos do nariz, as estruturas alares maior, menor também, ali compondo, aí a gente vai ver assim com algum detalhe essas cartilagens alares, né? As maiores e as menores, né? Tem ali um processo lateral da cartilagem também. Os seios paranasais, eles são muito importantes, né? Porque eles mantêm, ajudam a regular a pressão intracraniana, inclusive até o peso do crânio. Eles são cavidades dentro de ossos, né, que tem mucosa dentro, né, e ar. E aí você encontra esses seios paranasais ali no osso frontal, né, o seio frontal, seio esfenoidal ali no osso esfenoide. No osso etimoide nós encontramos também uns seios muito pequenininhos que nós chamamos de células etimoidais, né? Na maxila também, seio maxilar, são importantes os seios paranasais também, e eles podem ter uma importância maior aí no caso das sinusites, né? No caso de colonização desses espaços aéreos com patógenos daí gerando dor de cabeça, por exemplo, sinusite, e demanda tratamento, né? A faringe, logo após o nariz, sabemos que a faringe está dividida do nariz pela coana, e ela tem uma parte da faringe superior, a nasofaringe, ligando a faringe ao nariz. Essa nasofaringe também tem uma ligação aí com o nosso ouvido médio, né, pela tuba auditiva. Nessa área da nasofaringe nós temos tonsilas importantes ali, né? As tonsilas tubária, tonsila faríngea também, a tonsila faríngea, que tem o nome de adenoide. Então é uma estrutura que divide também essa comunicação com a boca, a orofaringe, também chamada de bucofaringe. E nós encontramos ali tonsila lingual, tonsila palatina, também conhecida por amígdala. Descendo em seguida nós encontramos ali a laringofaringe, essa parte da faringe que comunica nossa faringe com o esôfago e também com a laringe, né? Então essas estruturas principais. Aí passando a laringe, que
ter uma via de passagem até a traqueia, mas ele também é importante para a fonação, a produção do sangue, da voz aí na espécie humana, com toda a sua riqueza, as suas variações, uma câmara de ressonância também, justamente com a faringe, o nariz, né? Conectando então a faringe à traqueia. Tá? Então, você tem uma riqueza de cartilagens, são 9 cartilagens, dentre os quais 3 são ímpares, a epiglote, a cartilagem tireoide e a cricoide, também a cartilagem cuneiforme, corniculada e arytenoide, são pares, portanto são 9 cartilagens, e articulando entre si por meio de musculatura, inervação autônoma, e cujo único objetivo é movimentar as pregas vocais, de maneira a obter espaço entre essas duas pregas vocais, que daí o ar passando por ali gera essa variedade de sons que nós conhecemos na espécie humana. Quem gosta de música conhece um pouquinho mais além disso também, né? Bom, então a laringe, faringe, o nariz, passa o ar ali dentro, canais de condução. Obviamente que tem alguns detalhes aí que a gente vai ver, como o nariz, e a traqueia também faz isso, que na passagem do ar ali, ela umidifica, ela aquece, né? E ela também filtra esse ar que passa por ela. Então, tanto o nariz quanto a nossa traqueia tem essas funções, né? A traqueia, ela segue diretamente após aí a nossa laringe. É um tubo assim flexível, sai da laringe, tá? E aí ela vai se dividir lá inferiormente, né, em 2 brônquios principais, o direito e o esquerdo, né? Essa divisória nós chamamos de carina, né, que é a divisória aí da traqueia, né, finalmente, brônquios principais direito e esquerdo. Então, e inferiormente, posteriormente, sabe que a cartilagem são cartilagens em forma de C, e aqui atrás dela ela tem uma membrana, na verdade é uma musculatura, né? Tem um músculo traqueal ali, né? Então dá uma flexibilidade para essa traqueia. Então passa o ar ali, uma via de passagem, fica sempre aberta, produz muco, tem células caliciformes ali, também ela filtra, aquece e umidifica o nosso ar, o ar que nós inalamos, né? Complementa aquilo que o nariz já vinha fazendo. Lembrando que o nariz tem a parte do nosso olfato, o nervo olfatório. Ele se comunica lá no nariz, né? Tem fibras do nervo olfatório na concha nasal superior. Por isso que nós puxamos o ar intensamente quando tem um cheiro bom, que nós queremos sentir melhor, com mais detalhes. Bom, aí você desce na árvore brônquica, né? A árvore brônquica é quando essa traqueia começa a bifurcar, né? Com 2, e aí são umas sequências de bifurcações, né? Adentrando nos pulmões, os brônquios principal direito e esquerdo, nós temos uma sequência de bifurcações, aí a dominância de músculo liso. Lembrando que à medida que nós descemos essa árvore brônquica, diminui a quantidade de cartilagens e aumenta a importância da musculatura, né? Dos músculos lisos aí. Também muco, existe muco na traqueia, cílios, e isso vai diminuindo gradativamente até não termos mais. Nós encontramos aí na área de trocas, né? Vocês já viram na teoria, apenas a musculatura aí, apenas a musculatura lisa, fibras elásticas e sem a presença de muco ou cílios, né? Os pulmões, eles estão localizados aí dentro da caixa torácica, eles estão envolvidos por pleuras. Tem uma pleura parietal envolvendo todo o pulmão, e pleuras viscerais intimamente ao pulmão, e também compartimentalizando ele. Nós sabemos que temos aí os lobos superior, médio e inferior do lado direito, lobo superior e inferior do lado esquerdo, tá? Então, nós temos aí ali dentro dos pulmões, né, os alvéolos, né, que eles produzem ali surfactantes. Esses surfactantes vão assim de uma certa forma reduzir essa tensão da superfície. Essa tensão de superfície ela é importante porque ajuda a evitar que
pulmão venha colapsar, né? Por isso, esses surfactantes, eles ajudam a manter esse pulmão inflado, né? Ali descendo os pulmões, né, as pleuras, né? As pleuras, eles também produzem aí fluido lubrificante, né? São duas camadas de tecido que elas, vamos colocar assim, esfregam uma na outra, né? Tem uma certa tensão e tem líquido entre elas, né? Entre essas pleuras parietais e viscerais, o líquido parietal ali, né? Entre essas pleuras parietal e visceral. Então nós vamos procurar nessa prática mostrar as partes que compõem o nosso sistema respiratório. Isso aqui foi uma pequena introdução daquilo tudo que nós vamos falar daqui por diante. Eu quero falar sobre o nosso nariz. Eu comentei com vocês que ele tem uma estrutura óssea e uma cartilaginosa, um arcabouço ósseo e cartilaginoso. Então, eu vou explicar o que é isso. Nesse esqueleto, nós temos aqui o osso frontal, marrom nasal, maxila, girando aqui, laranja, osso lacrimal, verde claro, osso etimoide, aqui no fundo, esfenoide, aqui o osso zigomático, fechando. Então, os ossos orbicular do olho, com a maxila azul escuro. Bom, sobre o nariz, temos então o osso nasal, frontal e a maxila, formando esse triângulo. Lá dentro, nós temos aqui o osso, parte do etimoide, que é a lâmina perpendicular do osso etimoide. E aqui embaixo, o vômer. Esses são os ossos que compõem o esqueleto do nariz. O nariz ainda tem um arcabouço cartilaginoso. Aqui nós vemos, então, bem no centro, que fica o septo nasal, cartilagem do septo nasal. Seguir aqui uma cartilagem alar maior. Aqui duas menores é que ficariam abaixo desse osso, né? Porque esse aqui é um tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo fibroso denso. E aqui abaixo desse músculo ainda, temos aí um processo lateral da cartilagem do septo. Então esse é o arcabouço cartilaginoso do nariz. Eu quero continuar no detalhe do nariz. Aqui, esse arcabouço ósseo, pegando essa cabeça aqui, abrindo ao meio, nós vemos aqui dentro aquilo que eu falo para vocês, lâmina perpendicular do osso etimoide, osso vômer. Nesse outro lado, como não tem a lâmina perpendicular, nós podemos ver aqui conchas nasais. Mas nessa peça tem outra coisa interessante. Lembra que eu falei dos seios paranasais? Aqui, ó, seio frontal, seio esfenoidal. Tem células etimoidais aqui e ainda tem um seio maxilar. E que ele é oco aqui dentro. Seio maxilar. Todos eles drenam para o nariz. Nós temos aqui duas peças orgânicas, girando aqui para vocês verem, dentro da cabeça. Então, olha de novo, seios frontais, aqui seio esfenoidal. Esse septo nasal já é uma cartilagem aqui, cartilagem do septo. O septo nasal aqui está completo, olha só. Cartilagem do septo nasal, total aqui. Esse aqui é um seio frontal, lá dentro, esse seio esfenoidal. Essa é a divisória do nariz. Maxila aqui, palatino aqui atrás. E o vômer em cima deles.
Outro detalhe, nós vemos aqui, essa concha nasal inferior, a média está aqui e a superior está lá em cima. Girando aqui essa peça, que são meninges, a dura mater. Vamos ver nesse detalhe aqui. Vamos ver se aqui fica escuro. Aqui tem uma cavidade. Essa cavidade para o nosso nervo olfatório que desce fibras para dentro. Girando aqui, nós nessa posição, nervo olfatório aqui. Essa peça do nervo olfatório, ela fica encaixando aqui. Olha aqui. Essa cavidade no osso é que o nervo olfatório que eu acabei de mostrar, ele encaixa. Então, terminando o raciocínio aqui do nervo olfatório, novamente aqui o nariz, gira nessa posição, aqui o amarelo osso frontal, gira aqui dentro. Vocês encontram aqui, verde claro, essa que é a crista galli. E uns furinhos aqui, ó, porque o nervo olfatório encaixa aqui e aqui é um par, fibras dele descem em direção à concha nasal superior, por isso que tem aqui esses furinhos. Essa crista galli é também chamada de crista etimoidal. E aqui, lâmina cribiforme, cheia de furos, para passar as fibras do nervo olfatório. Eu quero retornar nessa peça, que ela está muito boa, para mostrar aqui concha nasal superior, concha nasal média e inferior. Temos aqui essa cavidade onde fica o nervo olfatório repousado. Girando aqui, temos meato nasal superior, médio e inferior. Esse aqui é o ósteo da tuba auditiva, tonsila tubária, tonsila faríngea, úvula. Aqui ficaria a tonsila palatina, a língua aqui, tonsila lingual. Essa é a epiglote e aqui embaixo, prega vestibular, prega vocal e ventrículo da laringe. Aqui vocês podem ver que é o nariz, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, meato nasal superior, médio e inferior. O nervo olfatório, ele vem até aqui e desce suas fibras aqui. Então, a função olfatória. Aquela função de aquecer, de filtrar, de umedecer o ar, quando ele entra por aqui, ele percorre essas sinuosidades, filtrando, umedecendo e aquecendo o ar. Filtração, lembrando que é auxiliada pelos pelos do nariz. Então, aqui a área nasal. A partir daqui, passando do nariz para a faringe, ele encontra uma estrutura aqui chamada, um espaço chamado coana. Então, coana não é algo que eu possa apontar para vocês, mas eu digo que é passar do nariz para a faringe, coana. Aqui a nasofaringe, que vai aqui de coana, onde tem aqui, que seria o ósteo da tuba auditiva. Essa formação aqui, você tem tonsila tubária, tonsila palatina, e vai até, porque isso aqui faz parte do palato. Palato duro, eu digo, quando tem assim, maxila e palatina. Palato mole tem a úvula aqui e o músculo associado a ela para que se levante durante a deglutição
a língua desce, empurra essa epiglote para fechar aqui a laringe, o alimento não entrar aqui, ao mesmo tempo que abre aqui, e essa úvula, ou campainha, como é popularmente chamada, ela sobe. Bom, a nasofaringe, então temos aqui ósteo da tuba auditiva, tonsila tubária e tonsila faríngea, ou adenoide. Nasofaringe aqui um revestimento que não suporta aqui o contato de alimentos, tá? Aquela diferença na teoria que eu falei para vocês. Descendo temos aqui a orofaringe ou bucofaringe, representada aqui pelo começo aqui da úvula, aqui essa tonsila palatina, a passagem de boca para faringe falsa, bucofaringe ou orofaringe. Aqui você tem dois arcos, um arco palato-glosso e um arco palato-faríngeo, que eu vou falar no digestório. Entre os dois arcos é que fica a tonsila palatina. Laringofaringe de epiglote até aqui, essa área. Então, a laringofaringe comunica a faringe, a laringe e ao esôfago. E o ar segue aqui, porque o esôfago está sempre fechado quando não há alimentação. Quando nós estamos deglutindo, nós não respiramos. Então, o alimento é empurrado para dentro do esôfago. E aqui a epiglote, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. Ela tem um anel fechado, então ela tem aqui e aqui a cartilagem cricoide. Lembra que ainda tem a aritenoide, corniculada e cuneiforme, formando aí as cartilagens da laringe. Temos aqui uma prega vestibular, uma prega vocal, uma prega que antecede a prega principal, por isso vestibular e aqui a vocal. A entrada da laringe nós chamamos de ádito da laringe. Ainda aqui na laringe, vocês percebem que tem a epiglote, tem uma parte amarelada que é a gordura, que a gente chama de um coxim gorduroso, e ele tem uma membrana ligando osso ióide, cartilagem tireoide, é membrana tireoide. Tem membrana ainda ligando a cartilagem cricoide, a tireoide, a cricotireoide. Aqui tem um espaço, um ventrículo entre prega vestibular e prega vocal. Eu quero demonstrar aqui para vocês, nessa peça, que seria aqui, a língua, tonsila lingual aqui, aqui epiglote, laringe aqui, o ádito da laringe, que é a entrada dela. Vamos girar aqui. Essa cartilagem tireoide, veja que ela tem essa protuberância, saliência, pomo de Adão. É de uma peça de indivíduo masculino. Abaixo dela, cartilagem cricoide. Então, cartilagem tireoide, epiglote, cartilagem cricoide. Cartilagem cricoide não está bem nítido aqui, mas aqui está. Epiglote, tireoide, cricoide aqui embaixo. Vocês abrindo, veja aqui prega vocal e prega vestibular. E entre eles, ventrículo da laringe. Um espaço entre as duas pregas. Aqui, essa que é aqui, traqueia, laringe está aqui, e as glândulas tireoide. Eu vou falar para vocês a respeito da traqueia. Essa peça que tem a laringe, glândulas aqui da tireoide, e aqui traqueia bifurcando os brônquios principal direito e esquerdo.
ela é um tubo flexível, tá? Ela que vai estar ali entrando, sai da laringe e entra o que a gente chama do mediastino, nesse espaço entre os dois pulmões, que também é onde fica o nosso coração, tá? Aí vai até a parte média do tórax, divide-se nesses dois brônquios aí. Ela já foi confundida com uma grande artéria de parede áspera, por isso que o nome traqueia significa áspera. Essa parede da traqueia tem cerca de 16 a 20 anéis de cartilagem hialina. Estão vendo aqui, bem flexível, tá? Essas são cartilagens traqueais em forma de C. Elas são unidas por essas membranas aqui, ó. Tem um tecido fibroelástico, que nós chamamos, tá? Ela, então, tem flexibilidade, permite o encurvamento e estiramento também, e, ao mesmo tempo, ela impede essa artéria de colapsar, mantendo a via aérea sempre aberta, tá? Essas partes posteriores aqui dos anéis fibrosos, essa parede membranácea da traqueia, ela tem aqui fibras musculares lisas, tá? Do músculo nós chamamos de músculo traqueal, aqui nela. E tecido conjuntivo frouxo também. E essa estrutura aqui, posteriormente, nós vimos aqui, é o esôfago. Então, essa estrutura esôfago, quando o alimento está passando por aqui, ele vai precisar se expande anteriormente. E isso é possível devido à elasticidade e flexibilidade da traqueia. Outra coisa interessante dessa traqueia flexível, que ela pode diminuir bastante o seu diâmetro, tá? Durante a tosse ou espirro. Isso vai ajudar a expelir partículas irritantes aí da traqueia, fazendo com que o ar passe aqui pela traqueia numa velocidade de até 165 km por hora. Então é expressiva. E ainda no final dessa traqueia, quando ela bifurca, ela tem uma cartilagem, uma crista aqui, que nós chamamos de carina. É importante que vocês façam uma relação tanto de localização da estrutura quanto a posição dela em relação às outras estruturas. Então, temos aqui osso ióide, tá? Artéria carótida aqui, vai bifurcando externa e interna. Aqui você tem cartilagem tireoide, desce uma membrana cricotireoide que está aqui embaixo da glândula tireoide, e a traqueia passando aqui. Ela desce. Aqui temos o coração no mediastino, que eu falei. E aqui, aquela bifurcação. Terminando aqui a nossa traqueia, brônquio principal direito e esquerdo. Nessa imagem, vocês veem aí, então, os pulmões aqui, direito, pulmão esquerdo. Coração aqui no mediastino, então as laterais do mediastino são ocupadas pelos pulmões. Nós retirando aqui, lado direito, lado esquerdo, retirando aqui o nosso coração. Temos bem visualizado aqui os brônquios principais. São dois brônquios principais, o direito e o esquerdo. Eles são chamados aí de brônquios de primeira ordem. Então, o brônquio principal direito e esquerdo, que estão aqui localizados, primeira ordem. Eles são ali os maiores tubos daquilo que a gente chama de árvore bronquial, né? Que é esse sistema tubular, né, que vai se ramificando cada vez mais para dentro dos pulmões, como vocês podem ver aqui. Houve essa primeira ramificação, segunda, terceira ramificação. Então você tem aí, cada vez que ramifica é uma ordem. Então
ramificação de segunda ordem, de terceira ordem, até de 16, até 23 ordens, essas ramificações. Bom, mas vamos voltar ali ao começo, depois a gente termina essa ramificação. Esses dois brônquios principais aqui, você pode encontrar que eles estão por volta de T4, na quarta vértebra torácica. Porém, essa localização é feita principalmente no cadáver. Quando no indivíduo vivo, ela é aproximadamente ao nível T6. Tá? Então, essas localizações, é importante que vocês vejam livros de anatomia clínica, que eles são baseados na solução de problemas clínicos. Então, a localização dos órgãos, elas estão baseadas no organismo vivo, ok? Então, esse dado é muito importante. A literatura de qualidade de anatomia clínica é importante por isso. O Tortor, ele é bom nisso, mas tem outros lá, o Snell também. Bom, aí esse brônquio principal, ele vai seguir aqui de um modo que a gente chama um modo oblíquo, que é essa posição dele, em direção ao mediastino. E ele vai se mergulhar onde? A gente chama de fenda medial. Fenda medial o que é? É o hilo pulmonar. Vamos olhar aqui. O hilo pulmonar é essa área aqui, onde está entrando os brônquios. Entra aqui artéria e sai veia também pulmonar. Bom, você pode estranhar que eu falei artéria em azul e veia em vermelho, artéria em azul e veia em vermelha, porque nós aprendemos que artéria é em vermelho e veia é em azul. Só que aqui inverte, tá? Mas eu vou falar sobre isso no circulatório. Então, artéria pulmonar, veia pulmonar. E os brônquios aqui. Tá? Eles entram na fenda medial, ou conhecida mais popularmente como hilo pulmonar. Tá? Elas entram aí. Bom, entrando aí que ela vai se ramificar. Essa estrutura aqui, como é sintética, ela não está representando bem. Na verdade, não é bem assim. Bom, a carina fica aqui no meio. Ela é bem sensível, qualquer partícula estranha chega aqui, provoca uma tosse muito forte, muito violenta. Mas esse brônquio principal direito, ele é mais reto, de modo que se o alimento desce por aqui, um arroz, uma criança estou falando, ele tende a ir para o lado direito, não para o lado esquerdo. E na ausculta pulmonar é muito característico o barulho é um ronco aqui nos brônquios, tá? Mas você precisa ter uma biblioteca auditiva para entender o que eu estou falando sobre isso. Né? O que eu falo sempre, o livro ele não resolve tudo, ele tem muito texto, mas ele não tem a biblioteca auditiva ou de imagem que você tem que adquirir. Tá? Bom, então como eu disse, à medida que segue os brônquios dentro dos pulmões, eles vão se bifurcando. Então, brônquios lobares, 2 desse lado e 3 desse lado. Por quê? O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Né? Então, brônquios lobares. Eles se dividem em cerca de 10 segmentos, brônquios segmentados. Tá? Então, os brônquios lobares são de segunda ordem, brônquios segmentares, em torno de 10, são de terceira ordem. E aí pode ter até 23 ordens. E, obviamente, que esses tubos vão ficando cada vez menores. Aí, quando ele atinge cerca de 1 milímetro, nós chamamos eles de bronquíolos. E lá os últimos, os bronquíolos terminais, né, eles lá no final, eles aí vão medir cerca de meio milímetro de diâmetro. Tá? Então, assim, esse tecido que reveste, desde o brônquio principal até os outros brônquios menores, eles têm a mesma característica e essas mudanças de revestimento que eu vou comentar. Continuando a falar aqui sobre os pulmões, então nós temos essa estrutura aqui, vamos retirar. Nós visualizando os pulmões aqui do lado direito e do lado esquerdo, o coração foi removido aqui. Então eles têm aí que pulmão e toda a pleura, que essa camada que reveste o pulmão, tem pleura parietal, pleura visceral, ela ocupa aí toda
cavidade torácica lateral ao mediastino. Então, lembrando, o mediastino fica aqui no centro, lateral aí, lateral direito, lateral esquerda, fica os pulmões e pleura, tá? Aí tem que a sua face anterior, a sua face lateral, tá? E aqui também a sua face posterior lá atrás, ela tem íntimo contato com as costelas, então é a face costal do pulmão. A face medial não interage com costelas, interage com o mediastino, tá? Então, ainda, nós temos aqui remontando, você tem aqui nessa figura, abaixando aqui, você tem a clavícula, tá? Essa é a clavícula. Então, o ápice do pulmão, ele fica um pouquinho abaixo dessa clavícula. Por isso que é importante a gente localizar ela, tá? E a face inferior do nosso pulmão fica, então, no diafragma, que é essa borda aqui. A face inferior do pulmão fica repousado sobre o diafragma. Então, nós dizemos que o pulmão, essa face inferior aqui, é a face diafragmática. E essa face mediastinal, que é essa face aqui medial, tá? Ela vai ter aqui uma depressão que é chamada hilo. Hilo, que eu já te falei, são aquele local de entrada, de entrada de artérias, veias, brônquios também, o principal direito e o esquerdo ali, tá? Então, assim, nós chamamos essa área de hilo da raiz do pulmão. Tá? Então, você vai encontrar ali artérias, veias, né, até para o brônquio principal ali, inclusive vasos linfáticos também, passando por ali. Bom, nós sabemos que o coração ele é um pouquinho voltado para a esquerda, né? Então isso vai fazer com que esse pulmão esquerdo seja menor que o direito. E ele tem uma borda aqui, ó. Essa que é a incisura cardíaca, nessa posição. É um desvio nessa margem anterior que acomoda o nosso coração aí do lado esquerdo do pulmão, tá? E aí o pulmão também é dividido em lobos, um lobo lado direito, lobo superior, médio e inferior, e aqui lobo superior e lobo inferior. Então vocês veem aqui uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua. Girando aqui, fissura oblíqua. Desse lado você vê apenas uma fissura oblíqua, essa aqui. Então, por isso que lado esquerdo tem 2 lobos, lado direito tem 3 lobos. E aí você tem 10 segmentos do lado direito e 10 segmentos do lado esquerdo. Você vai dividir o brônquio principal direito em brônquio lobar superior, médio e inferior e brônquio lobar superior e inferior. E aí esses vão gerar 10 segmentos broncopulmonares, tá? Do lado direito e 10 do lado esquerdo. Eles são muito variáveis aí em tamanho, mas eles um tamanho dessa forma aqui, né? Pode ser, podemos sugerir um tamanho gira em torno desse, tá? E uma coisa muito legal é que eles são divididos aí em 10 lóbulos, né? E eles são independentes, né, entre si. Então você pode entender que esses 10 segmentos, eles sendo independentes, tendo uma membrana que separa cada um deles, eles são uma barreira também para que as infecções não tomem totalmente o pulmão, né? Essas partições são importantes. E ainda cada um dos lóbulos, eles têm ramos, vasos muito pequenos, de modo que ao um acesso cirúrgico a um lóbulo específico, ele não vai causar aí a perda de um vaso importante para o pulmão. Esse aqui, que eu estou segurando, é um pulmão. Você vê aqui que ele tem inclusive algumas manchas aqui,
fruto aí do nosso ar poluído, não necessariamente um fumante. Todos nós temos manchas aqui, porque o ar que nós inspiramos é contaminado, poluição, que é a traqueia, bronco principal direito e esquerdo, eles vão se ramificando, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o pulmão, ele é uma área aí com um tubo de ar, né? Nesses espaços aí. Então, você vai precisar de um equilíbrio, tá? Um equilíbrio nesse tecido pulmonar que nós chamamos de estroma, tá? O que é esse estroma? É um tecido conjuntivo com fibras elásticas. Aí os pulmões nesse equilíbrio são órgãos leves, são órgãos macios, esponjosos, elásticos, que vão pesar aí um pouco mais de meio quilo e vão te dar a elasticidade suficiente para fazer o trabalho de captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Esse aqui, pessoal, é um pulmão, né? Vocês veem aí com essas pintas, tá? Ele são as pintas que estão na pleura, tá? Ele tem uma pleura parietal, que eu coloquei lá. Ele cobre a superfície interna da parede do tórax, aí a superfície superficial superior ali do diafragma, tá? E as superfícies laterais do mediastino. Lembra do mediastino? O coração fica aqui entre os pulmões. Então aqui é o mediastino. Então nas laterais do mediastino, estão forrando tudo aqui, ali a pleura, tá? Então a pleura parietal e a pleura visceral. Lembrando que entre essas pleuras tem lá uma cavidade pleural, tá? Que circula ali o líquido pleural entre elas. É um líquido, assim, um fluido lubrificante, permite que essas duas pleuras possam se deslizar uma sobre a outra, tá? Sem que haja aí atrito, né? Mantém uma unidade entre elas. Isso facilita porque quando você tem a expansão da cavidade torácica, a pleura parietal está unida à cavidade torácica, ela vai puxar o pulmão consigo, né? E essas pleuras, elas vão permitir também que esse pulmão ele seja bem compartimentalizado. Então você tem uma parte do mediastino aqui no meio, tem essa parte das laterais do mediastino aqui, são compartimentos pleurais laterais que a gente chama, tá? São 3 compartimentos, o compartimento direito, o compartimento esquerdo e o mediastino central. Isso permite assim um isolamento dessas duas áreas e facilita até no controle também de infecções, né? Diminuição dessa disseminação de infecções aí nessa área de caixa torácica, e também pode ajudar no menor grau de lesão traumática. Eu quero fazer um comentário a respeito de inspiração e expiração, a sequência de eventos e o que isso tem a ver com a anatomia, tá? Então, imaginando que você está inspirando, tá? Então você vai aqui, essa musculatura inspiratória, vamos falar só do diafragma para ficar simples, tá? Ela vai descer. Como eu falei que pleura está ligada a diafragma também, ela desce e arrasta consigo o pulmão, então ele vai alargar. A caixa torácica aumenta de volume porque a musculatura também abre essa caixa torácica, então tem um ganho lateral e com isso arrasta também o pulmão. Então esses pulmões alongando e tendo um ganho de área lateral também, vai acontecer o que? Vai diminuir a pressão nos pulmões. Isso vai facilitar a captação de ar aqui. E o ar flui para os pulmões. Ele infla com ar, captou do oxigênio atmosférico. Na expiração, esse diafragma sobe, ou seja, no relaxamento do diafragma ele sobe, o que aumenta a pressão interna no pulmão e ele expulsa ar rico em gás carbônico. Essa caixa torácica ela diminui também, ela fica mais estreita, tá? O que pressiona também o pulmão, e o ar escoa para fora, tá?
Então, essa aqui é a sequência. Também, esse osso externo, ele tende a inclinar para cima, na inspiração, na expiração, tende a fazer esse movimento para baixo. Eu quero comentar com vocês que à medida que esses brônquios, esses tubos, eles vão se ramificando, o revestimento ele vai sofrendo algumas mudanças. Lá, lembra que eu falei aqui, por exemplo, da traqueia, anéis de cartilagem em forma de C, de 16 a 20, cartilagem alina. Então é bastante regular, né, no indivíduo. E à medida que desce, eles vão se tornando peças de cartilagem irregulares, né, e diminuindo também a presença delas. Então, lembra que na parte posterior da traqueia eu falei de musculatura lisa, que vai acompanhando toda a árvore brônquica. Então, à medida que eu tenho uma proporção, vamos colocar aqui 50% aqui de músculo e cartilagem, e desce, essa cartilagem vai diminuindo cada vez mais até ser totalmente ausente, e a camada de elastina continua a mesma, então a proporção de elastina aumenta. Não é que vai aumentando a musculatura aqui, mas ela continua a mesma, só que vai diminuindo a quantidade de cartilagem. Portanto, a proporção de cartilagem e elastina altera, tendo mais de elastina à medida que desce essa árvore brônquica. E aí você vai ter diferença no epitélio, que você vai ouvir lá na histologia, né? Ele vai começar de pseudoestratificado para um tecido um simples colunar, vai simples cúbico lá no bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, mas isso a gente deixa para a histologia, né? E aí, à medida que esse ar desce e vem a ser localizado aqui partículas estranhas, como vai ser cada vez menor a quantidade de muco, de cílios, essas partículas estranhas serão removidas daqui pelos macrófagos lá nos alvéolos, tá? Bom, à medida que desce, então, o músculo liso, que ele vai cada vez proporcionalmente mais presente, né, até chegar totalmente ausente ali nos alvéolos de cartilagem, só musculatura lisa ali, né? Mas até chegando aqui nos alvéolos, só uma correção, chegando nos alvéolos, você chega até nem ter também musculatura lisa, tá? Somente aquele revestimento de tecido simples, cúbico mesmo, bem característico dos alvéolos, que tem um detalhe na histologia que eu vou deixar para eles. Outro detalhe, que essa musculatura lisa, ela vai em formato helicoidal, de forma que ela pode comprimir e dilatar esse tubo, tá? Conforme estimulação simpática e parasimpática, tá? Então, se durante uma estimulação assim dessa musculatura para ela alargar, e ela é feita pelo estímulo simpático, tá? E aí vai aumentar o fluxo de ar ali. E aí pode ser também uma constrição pela inervação parasimpática. Então, inervação simpática e parasimpática atuando conjuntamente. Pessoal, ainda para finalizar, eu quero falar para vocês a respeito da importância clínica de localizar essa margem inferior da pleura e em relação aos pulmões, tá? Então, você imagina que as pleuras são íntimas aos pulmões, só que ela, abaixo dos pulmões, ela desce um pouquinho mais. Então, quando você vê nesse boneco sintético aqui, então essa aqui é a 10ª costela, aqui é a 8ª, tá? Aqui dá para ver visualmente, aqui é 10ª, 9ª, 8ª. Então o pulmão, ele vai estar aqui em torno dessa 8ª costela, aqui está o pulmão. Só que a pleura parietal, ela vai estar um pouquinho abaixo, tá? Então vamos fazer uma localização. Posteriormente,
A margem inferior da pleura parietal está em torno da T12, aqui, na T12. Ela caminha em direção aqui nessa margem médio-clavicular até aqui a 10ª costela, em torno daqui. E sobe até essa articulação chifo external. Então, uma bainha. Então, essa margem inferior do diafragma, da pleura, ela está cerca de 2 costelas abaixo do pulmão. Isso é importante, esse dado, porque se faz uma intervenção cirúrgica, imaginando que o pulmão está aqui na 8ª, e se faz a perfuração de pleuras parietais aqui, você pode provocar inclusive o colapso dos pulmões.